em outubro de 1953. Eu estava recém-formado em Direito, tinha feito a licenciatura em Direito na Universidade de Barcelona, onde fiz o curso, não? E então fui chamado para ir ao Colégio Romano da Santa Cruz, onde todos sabíamos que íamos morar junto com São José Maria, com o padre, como o chamávamos, e que dali sairiam sacerdotes e outros que não tinham a chamada para o sacerdócio, formados para ser professores e formadores de outras pessoas da obra, não? Se bem que o 90% se ordenaram. Nós nos ordenamos 36, em 55, depois de 2 anos. Bom, então o primeiro encontro foi o seguinte: você imagine uma casa que tem um jardim na frente e a saída de carros, não? Isso tudo mudou agora, não? E junto da saída de carros está uma pequena casa que era a casa do guarda, onde nós inicialmente morávamos amontoados, 9 num quarto, beliches de 3, não? E um dia me disse, olha, no dia depois de ter chegado, víamos de trem da Espanha, de Barcelona, e depois, no dia seguinte, olha, o padre provavelmente vai sair agora, você queria cumprimentá-lo? Oh, claro que sim. Então, nunca o tinha visto, nunca. Porque ele ia muito pouco à Espanha e, sobretudo, não se mostrava em público, não? E estava descendo com o carro e Jorge de Filippo, que era o que ele fazia na época de motorista, o numerário italiano, não? Que se ordenou também. Parou um momento e o nosso padre, quando me viu, eu fui beijar-lhe a mão pela janela do carro e quando me viu fez um comentário. Ele já me identificou, provavelmente quem ia com ele disse quem eu era, pelas minhas credenciais, que era um pouco cabelo já naquela época, apesar da pouca idade, não como estou agora, mas pouco cabelo, etc. Não? E então fez o seguinte comentário: em Barcelona já tivemos os espinhos e agora chegou o tempo das rosas. E depois continuou e já nos encontramos outras vezes lá em Roma, não? Eu fiquei muito feliz de ser das rosas, viu? Eu estava cursando 2º ano de Direito. E um dia apareceu um bom amigo que fazia medicina, tínhamos sido colegas de colégio, e me convidou a fazer um retiro. Um retiro onde no Opus Dei, eu tinha pouca ideia do que era o Opus Dei, nem a favor, nem contra, nem nada, mas muito pouca ideia. E ele disse, não, na residência Monterols, que se chamava assim em Barcelona, já era uma casa construída para ser residência de estudantes durante as férias da Semana Santa, Páscoa, aí vai haver um retiro. Então, eu inicialmente não tinha nenhuma vontade, disse, olha, não vou, tal. E ele se despediu meio assim, defraudado, digamos, não? Desiludido, não, falhei, não vai. Mas depois fiz como aquele do Evangelho, que primeiro diz não, mas depois reconsidera e diz sim, e aí fui. E aquele retiro me tocou profundamente, porque eu estava lembrando isso faz pouco, que inclusive vou citar num livro que estou preparando agora, que o sacerdote era um recém-ordenado. O nome não interessa, mas me lembro José Juan Antônio Gonçalves Lobato, não? Muito vibrante. O oratório era o oratório daquela residência chamada Monterols, que tinha um altar, naquela época não havia altar corampópulo, mas esse era tipo corampópulo, chamado altar isento, quer dizer, que se passava por trás. E por trás, em forma de hemiciclo, tinha um banco corrido. E éramos poucos fazendo o retiro, alguns. Então, estávamos numa coisa muito íntima e o sacrário, o altar com o sacrário, rodeado por nós, não? Quer dizer, mais intimidade impossível com San Diego. E aquele sacerdote
começou a pregar como é costume na obra, o Evangelho, metendo-se dentro da cena do Evangelho, e aquilo me tocou muito, não? Eu acho que tocou todo mundo. E todo o retiro foi assim. Entrando no Evangelho, vendo Cristo vivo, não? Falando com Ele, etc. E pronto, e aí foi. E eu não voltei. Só que no ano seguinte me convidaram de novo para fazer um retiro e fiz. Aí já que aconteceu, depois do terceiro ano de faculdade, nós fazíamos a chamada milícia universitária. Então, no primeiro acampamento, eu continuei tendo contato com a obra, havia muita gente do Opus Dei lá, e havia um centro. E aos domingos vinha um sacerdote. Variava, o que podia subia lá, porque era numa montanha, não? Na serra, uma serra, chama Serra de Pândulos. E com esse sacerdote ele dava uma meditação, nos confessávamos, fazíamos direção espiritual, mas no acampamento, a Espanha naquela época era oficialmente católica, graças a Deus depois, que Deus os ampare, eu não me meto. Mas tinha uma capela de madeira, onde havia missa diária. Íamos à missa diariamente, porque depois do retiro, eu era de família católica, meu pai ia à missa diariamente, minha mãe também, a não ser que não pudesse. E então, junto com os amigos do Opus Dei que eu já tinha, ia à missa todos os dias. Tínhamos um círculo semanal, círculo de formação, não? Bom, veio o segundo acampamento e então eu já via bastante claramente que Deus me chamava para a obra, não? E ninguém forçou, não. Eu demorei 3 anos. Ninguém tinha pressa de me empurrar, não? Passeando pela rua, íamos fazer uma visita ao Santíssimo. Eu estudava numa biblioteca muito aconchegante. Ao lado tínhamos um colega meu que estava lendo profundamente O Capital de Karl Marx, não? Depois fui chefe do Partido Socialista da Catalunha. Mas éramos amigos, não? Muito bem, a gente se dava bem. E então falávamos muito, e era apostolado mesmo próprio da obra, apostolado de amizade e confidência, de amigos mesmo, que falam, que ele comenta a vida dele, que você comenta a sua. Eu estava metido lá, não interessa isso, mas estava metido em associações, coisas de defesa da cultura, da língua e da cultura da Catalunha, não? Muito bem, e tínhamos bastante coisa e dávamos às vezes trabalho à polícia, não? De tal maneira que eu estive detido 3 dias incomunicado na chefatura de polícia numa cela solitária, não? Sem saber o que iam fazer, o que não iam fazer, porque tinha participado de uma espécie de manifestação no enterro de um escritor catalanista, não? Coisa que o franquismo não admitia. Bom, muito bem, política não me interessa, sou padre, desde que me ordenei padre, a política a joguei pela janela, viu? Aí cabe todo mundo. Para Cristo, para Deus, cabe direita, centro, esquerda, santo, canalha, tudo. Se se interessam, cabem todos, não? Uma noite, de uma maneira um pouco romântica, entende? Estávamos passeando fora da lei. Depois do toque de recolher, saíamos passear, conversar, fazer. E aí, esse amigo médico ou estudante de medicina voltou a falar da vocação dele, de tudo isso. E eu, dias antes, com um colega meu de faculdade, que depois, no dia seguinte de mim, entrou na obra, chamado Marius, eu lhe passei um bilhete numa das aulas de tiro, de não sei o quê, que dava um capitão. Lhe passei um bilhete dizendo: estou com água até o pescoço. E ele entendeu, sabia que estava pensando na possível vocação na obra. Ele dizia: bom, agora já a água está chegando ao pescoço, não dá mais para resistir. E ele devolveu o bilhete escrevendo: eu também.
E então, aquela noite, fomos ao chamado refeitório dos suboficiais, dos sargentos, não? Que estava vazio, não? Já não era hora. Umas mesas rústicas de madeira, pregadas de tábuas de qualquer maneira, e o acampamento estava no alto de uma serra, e se via o vale embaixo com as luzinhas. Esse médico me disse, olha, vês, tudo isso em silêncio, e por trás de cada luz tem almas, tem gente. Alguns talvez não conheçam a Deus, ou estejam afastados de Deus e tal. Bom, com isso me deu o toque, a facada final, não? A pontilha final. Não? Então, a minha vida era muito simples, era com esses grupos intelectuais que continuei exatamente igual. E meio subversivos, continuei igual. Quer dizer, quando me meteram na cadeia, naquela cadeia por uns tempos, dizendo para que se lhe refresque a memória, não? Porque interrogava e eu não dizia nada. Para refrescar a memória, me meteram lá dentro 3 dias e 3 noites, não? Mas, olha, estávamos bem com Deus, então eu fiquei assobiando até lá dentro, não? E houve uma resposta de assobio. Olha, assobiando uma coisa, sabia que os carcereiros não entendiam patavina disso. Então era o hino nacional da Catalunha, assobiando, não? E houve uma resposta de alguém que continuou. Depois soube que era um antigo político católico da democracia cristã, lá proibida lá, mas ele era, não? Democrata cristão. E muito bem. E o que notei não era só isso, porque o plano de vida espiritual fazia quase o mesmo já, não? Continuei indo às casas particulares onde ouvíamos poetas catalães recitando poesia. Naquela época a poesia era a única coisa que permitiam publicar, em língua catalã. Aí eu publiquei o primeiro livro de poesia. E já era da obra, sim. E, bom, e eu continuei escrevendo, tendo os mesmos amigos, não. Olha, não tive que cortar nada, porque a vocação para a obra é no meio do mundo, e graças a Deus, por formação familiar e formação do ambiente, estudei num colégio de de irmãos laçalistas, a gente não descambava, não ia por aí de farra, não fazia. Ninguém quase, não. Se me tivessem dito no primeiro ou segundo ano de direito, um dia você será padre, eu teria dito, bom, vai tomar banho. Não, isso jamais passou pela minha cabeça, não? Mas virei padre, não? Todos os que íamos a Roma, em princípio, estávamos dispostos a ser sacerdotes se o padre chamasse, convidasse para ser. Uma pessoa pode dizer que quer ser, mas então pede ao padre e acha que sim ou não. Então houve um momento, a casa onde nós morávamos estava primeiro provisoriamente na casa do guarda, que era um sobradinho de 2 andares, não? Mas estávamos lá quase 100 pessoas, muito amontoados. Logo, 2 meses depois, passamos a uma casa em obras, mas não estava completa, a prova é que nós entrávamos por uma janela. A entrada ao prédio eram tábuas de forma dos pedreiros, apoiadas numa janela que depois se fechavam. E foi em cima dessas tábuas que um dia cruzei com São José Maria, cumprimentei, ele me disse, você estaria disposto a ser sacerdote? E eu falei, tudo com uma naturalidade impressionante. Eu falei, sim, padre. Ele disse, não diga sim. Pensa e me diz depois. Eu disse, não preciso pensar, mas pensa. E pronto. Tchau. E no dia 7 de agosto, nós nos ordenamos sacerdotes. 1955.
São José Maria, queria dar um impulso ao trabalho de obra no Brasil e na Austrália, onde já havia gente, muito poucos, um punhado de gente, muito pouco. E então, ótimo, nos pediu, como é lógico, que rezássemos. Vamos rezar por isso, por esse impulso forte do apostolado do Opus Dei no Brasil e na Austrália. E um dia recebi um telefonema na casa onde estava, que era do chamado diretor espiritual da região da Espanha, que é o que coordenava o trabalho de todos os padres do Opus Dei na Espanha, não? E simplesmente da parte dele me disseram a mim e a outro: vocês dois podem vir a Madrid amanhã. As coisas eram assim, amanhã, não? Sim, a gente sempre dizia que sim, não? Porque o que queria era obedecer, não? O que conviesse para a obra, vamos lá. E então pegamos o trem noturno, em segunda classe, não em primeira nem em terceira, passamos a noite e dizíamos: o que temos você e eu em comum para ir a Madrid? Será que é uma reunião, uma convivência de... E o único que ele e eu tínhamos em comum, não morávamos no mesmo centro, era que colaborávamos numa revista universitária chamada Diagonal, que se fazia lá no centro Monterols, no centro Residência de Estudantes, não? Ele era parte da redação, coordenava tal, eu também escrevia um pouco e fazia a revisão doutrinária, não? Vou dizer, não vamos deslizar numa coisa que tem o nome do Opus Dei, uma besteira, não? Teológica. Será isso? Não, mas isso teriam dito que era. Então, já perto de Madrid, de repente veio uma espécie, como nas histórias em quadrinhos, se acendeu uma luz em cima da cabeça. E então eu perguntei: Francisco, também se chamava Francisco, Paco, diziam lá na Espanha, Austrália ou Brasil? Muito bem, chegamos a Madrid, fomos a uma igreja que era uma igreja da Santa Sé, da Anunciatura, lá, a Basílica de São Miguel, que a Anunciatura tinha confiado a padres da obra. Rezei missa lá e fomos à casa dos diretores do Opus Dei na Espanha, na rua Marquês de Riscal. Lá bati a campainha, a porta, e quando me abriu a porta, já não me lembro quem era, me disse: o padre Xavier Ayala está à sua espera. Então eu sempre digo, eu poderia ter dito: está ótimo, tchau, eu vou tomar o trem e volto a Barcelona. Porque era o encarregado, delegado do nosso padre para o Brasil, para essa expedição, diríamos, que viemos muitos, bom número, não? Para o Brasil. E então digo: bom, já sabia o que era. Então falei com o padre Ayala, padre Xavier Ayala, que é um dos mais antigos da obra. Ele foi tratado, diríamos, aproximado da obra pelo próprio padre, não? Era de Saragossa, quando o padre viajava a Saragossa, estava com ele e alguns outros. Muito bem. Então falou comigo o padre Ayala e disse: olha, o padre que isso me explicou que eu já sabia que queria dar esse impulso, e então irão lá, e me deu uma série de nomes. Digo: puxa, um bom número de gente, hein? Na Espanha vão se queixar de que estão depenando. E, entre outros, o que depois foi aqui, o que viemos juntos, aliás, que depois foi aqui Dom Rafael Cifuentes, não? Bispo auxiliar do Rio de Janeiro e bispo de Nova Friburgo, já faleceu também. Eu sou um supervivente, survivor. Sim. Bom, não, pensa, sempre se faz assim, não pensa, não aceito uma resposta assim. Diz: olha, não preciso pensar, de qualquer forma, vamos lá. E voltamos os dois para Barcelona, no trem noturno, 2 noites assim não muito bem dormidas. E depois o padre Ayala viajou, alguma vez foi a Barcelona, bom, nem precisou falar. Já estávamos preparando a vinda.
procurando conseguir coisas baratas, presentes, coisas que nos orientaram. Nós carregamos, viemos de navio para ir com bagagem acompanhada, que era uma bagagem tremenda, não? Um oratório completo, uma biblioteca, uma enciclopédia enorme. Muito bem. Na quaresma de 54, tivemos um retiro lá mesmo, em casa. E São José Maria pregou todos os dias uma meditação de manhã e outra à tarde. Eu tomava nota e, bom, aquelas meditações atingiam até o fundo da medula, até a medula da medula, viu? Era porque ele pregava com uma sinceridade, com uma vibração, com uma força, sem retórica nenhuma, não? Dirigindo-se você e eu, tal, não. E depois se dirigia ao sacrário e aí você sentia um arrepio, vendo falar com Jesus no sacrário, não? Sem fazer palhaçada, era a mais absoluta normalidade. Eu sempre digo que o que me impressionava muito, eu não saberia expressar como era. É aquilo que se diz, explica como é o sabor de laranja. Não sei, só vendo, experimentando, não sei. E o de maçã, também não sei, não. O de pimenta do reino, sim. O malagueta, esse posso dizer, esse arde. Mas o que eu via nele era uma pessoa profundamente humana. Ele não era um místico um pouco aéreo, um pouco assim, um pouco distante e tal. Não, muito próximo, todo o coração. E ao mesmo tempo metido em Deus. Como se diria em espanhol, agárrame esta mosca por el rabo, não? Quer dizer, como pode explicar isso? Eu não posso, sou um santo. O cotidiano era muito normal, não? Quer dizer, no Opus Dei nós nos cumprimentamos, é um costume desde o início, dizendo Pax in Aeternum, paz, e outro responde in Aeternum, se quer, não? Muito bem, isso basta ver as preces do Opus Dei que estão no site da obra e no final termina com essa ejaculatória, Pax in Aeternum. Então, o que dizia Pax, Padre, in Aeternum, meu filho, passava por lá e pronto. Não? Agora, coisas pessoais, eu me lembro de algumas. Nós temos costume nos centros de aula ter reunião familiar, assim, totalmente... como eu diria, agora não me sai a palavra, natural, mesmo cada qual fala o que quer, conta o que quer, um canta, o outro escuta, um pede. Muito bem. Depois do almoço e depois do jantar. E ele vinha quase sempre a estas tertúlias, não? E se divertia. Por exemplo, alguns dos primeiros americanos, o que foi o primeiro padre do Opus Dei dos Estados Unidos, que já faleceu, Dick Riemann, esse... Um dia, está fotografado isso, um dia imitou um toureiro espanhol com a graça de um americano descendente de alemães, não? E podem imaginar como todo mundo morria de rir. E se vê a foto, também o nosso pai rindo, as bandeiras despregadas, como dizem os escritores, as bandeiras despregadas. Se divertia muito. Mas, ao mesmo tempo, sem transição, fazia um comentário que te levava para Deus e não era dizer, bom, agora vamos ficar sérios, agora... Não, era tão natural nele que não dá para descrever. Muitas vezes convidava um de nós, qualquer um, pegava, e nos levava para mostrar as obras da sede central do Opus Dei, que era grudada, comunicava com essa outra. E íamos sozinhos. Não pegava o grupo, pegava a pessoa. Tal dia me convidou a acompanhá-lo e me levou, me mostrou o quarto dele. Olha, o quarto dele era um corredor adaptado para quarto. Tinha porta de entrada e porta de saída. Em frente da cama, ela tinha mandado colocar uns dizeres que diziam: Senhor, afasta de mim o que me afaste de ti.
E na cabeceira da cama tinha uns azulejos, tipo português, com a inscrição Jesus Cristo, Deus, Homo. Jesus Cristo, Deus e homem. Que ele sempre nos ensinou que não se pode ser divino se não se é muito humano. Não se pode ser santo, sobrenatural, se não se é muito humano. E ele sempre dizia que a nossa vocação era de ser contemplativos no meio do mundo. Mas ser contemplativos não quer dizer ser aéreos, andar como basbaques por aí, com cara de místico. Às vezes ele dizia, não, vocês tenham presença de Deus na rua, mas tomem cuidado não bater contra um poste, não. Não. É ter presença de Deus oferecendo o que se está fazendo naquele momento. Ir na rua acompanhado do anjo da guarda. Ir pela rua como ele fazia, rezando para o anjo da guarda das pessoas que passavam por lá. Fazendo dizendo ejaculatórios, rezando o terço discretamente, sem que ninguém notasse. Não? E trabalhando por amor a Deus, oferecendo e trabalhando bem, etc. Olha, a mensagem de São José Maria, e ele mesmo dizia assim, o que Deus lhe tinha inspirado é todo batizado é chamado por Deus à santidade. Santidade não consiste em fazer milagres, consiste em ir procurando sem cessar, sem se instalar numa etapa em que não há fim, amor a Deus e amor ao próximo. Vida espiritual e apostolado no meio do mundo e através das coisas do mundo. Através do testemunho da vida, da família, pais e filhos, marido e mulher, amigos, colegas de trabalho. Quer dizer, a essência do Opus Dei é essa, vocação universal à santidade, que aliás é o documento central do concílio que traz isso, Lumen Gentium, vocação universal à santidade. E Paulo VI dizia que São José Maria tinha sido um dos precursores, não vou dizer o único, mas um dos precursores dessa declaração formal do concílio e da santidade dos leigos, não? E do papel dos leigos e a responsabilidade dos leigos, que são a igreja. É isso, a essência é isso. Então, ele vinha a estar conosco para nos animar. E se sentava lá, às vezes, uns momentos. E como estávamos começando uma coisa oficial do Opus Dei, que não queríamos fazer barbeiragem, não, ele nos ajudava e então dizia, vamos ver os originais, ele os lia, era míope, não? Ele tirava os óculos, a gente brincava entre nós dizendo, o padre lê por contato, não? Mas, então lia, mas era uma inteligência de uma potência incrível. Detectava imediatamente uma coisa que podia ser mal interpretada. Se faltava uma vírgula para estar bem escrito, tal. Você sabe quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl conheceu o fundador do Opus Dei, São José Maria. E depois de falar com ele, disse, este homem tem uma bomba atômica na cabeça. Quer dizer, ficou deslumbrado, vamos dizer, não? Ele já estava com a saúde, ele tinha sido curado milagrosamente do diabetes, mas as consequências continuaram, não? Então, além disso, tinha um problema cardíaco e tinha insuficiência renal. Tinha um regime muito severo de comida, que ele brincava, não? E um dos que acompanharam era um diretor da Espanha, que era médico e que conhecia o estado de saúde dele, e então tirava sangue e o levavam, através de outro médico que estava aqui, que era da obra daqui do Brasil, o levavam para exames. E os que faziam os exames diziam, este senhor provavelmente está deitado,
Não, está ativíssimo o dia inteiro, não para. E, bom, quer dizer, Dom Álvaro dizia, a alma arrastava o corpo. Impressionante era. Porque a vibração dele, se você vê, por exemplo, aquela reunião, tertúlia, no edifício Mauá, que chamam pomposamente Palácio Mauá, não? Vai ver lá o que é uma pessoa viva, vibrante, que anda depressa, que fala, que tal, que capta no ar as coisas, não? Olha, eu não sei se se pode dizer milagroso ou tal, ele não gostava de falar de milagre, embora reconhecia que Deus tinha feito coisas extraordinárias na vida dele, mas não gostava de falar, não? Olha, eu te digo uma coisa, nessas tertúlias grandes, gerais, eu fiquei um pouco arrepiado pelo seguinte. De repente um rapaz se levanta e já não me lembro o que perguntou, mas eu sabia muito bem o que acontecia com ele e o que aconteceu depois. Pois a resposta que deu São José Maria não tinha nada a ver com o que ele perguntou, muito pouco, mas tinha tudo a ver com a alma dele e com o que aconteceu depois. Uma mãe falou ao padre, padre, eu tenho 4 filhos, 3 deles são da obra, e eram mesmo 2 rapazes e uma moça. Mas tenho uma filha que perdeu a fé. Ele respondeu imediatamente, não, ela é batizada, então não perdeu a fé está lá dentro, pobrezinha, coitada. Devem ter jogado tanto lixo em cima dela, com ensinamentos errados e coisas assim. Reza que ela vai voltar. Ela voltará. E passaram 20 anos, uma coisa assim. A irmã, que é da obra, sempre cuidando dela e tal, ela ficou gravemente doente. Então, teve uma conversão repentina e voltou à fé, se confessou, começou a ir à missa diária, comungar. Ficou doente com uma doença que esteve hospitalizada, eu não sei dar o diagnóstico, mas acho que está recolhido no livro São José Maria Escrivá no Brasil. Mas essa moça estava já com a alta anunciada. O médico tinha dito, amanhã poderá sair para casa. E ela falou com a irmã, não, eu não vou voltar. E a irmã, numerária do Opus Dei, dizia, claro que vai, e eu vou levá-la à praia, vamos descansar lá na praia. Não, eu não vou voltar, eu vou para o céu. E morreu aquela tarde. E o que São José Maria tinha dito a mães aconteceu. E ao escrever para o padre, arroba, escrever, todos, é um costume da obra escrever para o padre, familiarmente, querido padre, tal, não? Bom, sempre dizíamos, quando vem ao Brasil? E o padre Ayala, que era o número 1 do Brasil, diríamos, ele ia muito a Roma porque era um canonista conhecido. Então ele ia muito. Além disso, ele conhecia São José Maria desde que pediu admissão na obra, no ano 1940, acho, sei lá, não? Então, ele sempre lhe falava, padre, o Brasil estava esperando e tal. E um dia decidiu vir, resolveu vir. Aí avisaram que graças a Deus, nosso pai já viria para o Brasil, não deram a data ainda, mas a ideia que nós tínhamos é que ficaria aqui poucos dias, não? 5 ou 6 dias e depois continuaria. Mas quando chegou, ele disse, não tenho pressa, ficarei o tempo que vocês quiserem, não? Ficamos em 15 dias aqui, foi o que aconteceu. Quer dizer, ele chegou um dia à noite, quando desceu do avião, estava esperando o padre Ayala, ele lhe disse, Baturro, te has saído com la tua já.
Baturro é o que se diz aos aragoneses. Como se você dissesse, gaúcho, você se saiu com o que queria, não? Você conseguiu. Baturro, te has saído com a tua. Baturro, conseguiste. E muito contente. Uma das primeiras coisas que disse, porque ele era assim, espontâneo. Diz, o propósito que eu fiz para este mês de maio é a Jesus por Maria com José. Não separem Maria de José. O Junino é meu nome, e José Maria. Então, fizemos um plano, não vamos cansar muito o padre e tal e qual. E quando ele viu o plano, disse, bom, se vocês me têm aqui sem trabalhar, eu vou embora. Não, calma. Então fizemos um plano intenso, não? Quer dizer, ele ficou encantado. Não é ufanismo, não, é que é mesmo. Ficou encantado com o Brasil. Esse país é uma maravilha, dizia. Vocês se tratam fraternalmente, aqui se admitem todas as raças, todos os povos, todos se dão bem, são como irmãos. E achavam os brasileiros muito simpáticos, e etc. Então, muito bem. Eu não vou falar muito porque eu me naturalizei brasileiro já faz muitos anos, então me considero, não? E já disse que quero deixar os meus ossos nesta terra. Portanto, não tem, poderia ser vaidoso, não? Mas, então, é isso. Ele viu, logo captou. Por exemplo, disse uma coisa que deixou as pessoas perplexas. Esse país vai ser um grande país missionário. Vocês vão evangelizar a Europa, vão evangelizar a África, vão evangelizar a Ásia. Então foi uma felicidade porque estávamos com ele. As tertúlias depois do jantar à noite eram uma delícia. Nós fazíamos de propósito que deixávamos só na sala de estar 2 abajures com uma luz média assim, não? E aí ele falava, fazia confidências de coisas da história do Opus Dei, da história da vida dele. Uma delícia. O Brasil de hoje é o Brasil que está sendo invadido, como eu escrevi naquele livro, invadido por armadas invasoras, como a armada turca na Batalha de Lepanto, não? Que são as armadas do marxismo, são as armadas do laicismo feroz, são as armadas anticristãs mesmo, não? Porta dos Fundos e companhia, que não são sozinhos, são muitos, imprensa, etc., não? LGBT, não precisa dizer, não? Não precisa dizer impondo-se, até juridicamente, não? Por lei, ou sentenças do Supremo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil mantém, isso São José Maria o percebeu, mantém no modo de ser do brasileiro umas raízes cristãs evidentes, mesmo dos que são anticristãos. Mantém essas raízes. E há muitas pessoas que estão convertendo agora. Olha, nós vemos isso no ano passado, em plena pandemia, quantidade de pessoas que recorriam à obra, seguiram cada qual um processo diferente, muitos sem passar antes por nenhum contato com a igreja, por conta própria, na internet, não sei o quê, lendo, quiseram se aproximar de Deus e disseram, onde tem uma coisa que sirva assim? Opus Dei, muito bem, não? Não, seria uma injustiça tremenda achar que o Opus Dei é o único. Não, há muitas entidades e movimentos católicos cheios de vitalidade que estão fazendo muito e também têm a mesma experiência, não? Eu li faz pouco umas palavras do
não sei se já era Papa, de Ratzinger, não? Que ele dizia que a Igreja pode ser que, nos tempos atuais, como acontece na Europa, que infelizmente está descristianizada cada vez mais, se volte a ser como a Igreja primitiva, pequenos grupos. Mas dizia que Deus está suscitando. Eu uso uma expressão. Deus faz borbulhar das bases. Eu me lembro quando se falava de que o catolicismo tinha que sair da base, mas em termos marxistas. Né? E agora eu uso a terminologia dos marxistas. Sim, o Espírito Santo faz borbulhar as bases, o povo simples, o povo real, o povo brasileiro autêntico, e o desperta para a fé e o desejo de ser católico.